Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Convido você para abrir a sua Bíblia. Eu quero ler um versículo apenas, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, o verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Alguém aqui não conhece a história da mulher de Ló? Alguém não conhece, nunca ouviu falar? Eu vou resumir essa história daqui a pouco, mas eu queria nesta manhã refletir com os irmãos tão somente a respeito deste verso da palavra de Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Meus irmãos, nós estamos diante de uma das advertências mais severas de toda a Bíblia Sagrada. Uma advertência séria, uma palavra que deve ser considerada, uma palavra da qual nós não podemos fugir dela e dela não podemos nos esquecer. É um alerta, uma advertência muito séria. E há algumas razões pelas quais esta advertência é muito séria, é muito severa. Primeiro, pela pessoa que a fez. Quem fez esta advertência? Quem disse isso? Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus. Quem fez esta advertência foi Jesus. O Senhor Jesus, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Ele é o Filho amado do Pai Celeste que ama a todos sem distinção. Ele é o Filho do Deus vivo que não tem prazer na morte do ímpio e que não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e venham à salvação. Jesus lamentou a perdição em que se encontrava a cidade de Jerusalém. Ele orou pelos homens que o crucificaram. Contudo, Ele julga proveitoso nos dar aqui uma advertência séria para nos fazer lembrar das almas perdidas. Por isso Jesus nos diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Esta é uma advertência séria também, porque nós devemos considerar a pessoa que Jesus menciona. Jesus não está ordenando para a gente se lembrar de Abraão, para a gente se lembrar de Sara, para a gente se lembrar de Isaac, para a gente se lembrar de Jacó, para a gente se lembrar de Ana, de Ruth, de Davi. Não. Ele menciona alguém cuja alma se perdeu e foi para o inferno. E ele clama a nós: lembrai-vos dessa mulher. Lembrai-vos dessa mulher que foi para o inferno. Lembrai-vos dessa mulher que se perdeu. Quem foi essa mulher? Essa mulher foi uma das mulheres mais ímpias da história. É uma advertência séria também, não apenas pela pessoa que a faz, pela pessoa a qual se refere, mas pelo assunto, pela conversa na qual Jesus e os seus discípulos estavam. Jesus estava falando da sua segunda vinda, quando Ele virá para julgar o mundo, quando Ele virá para separar o trigo do joio, quando Ele virá para dizer a alguns: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e dirá para outros: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. E Jesus estava descrevendo o estado terrível que o mundo estaria vivendo no processo de preparação final para esse dia do juízo final. E no verso 26, Jesus vai fazer uma referência que, assim como foi nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E no verso 28, Jesus vai transferir o dado histórico do advento de Noé para o advento da destruição de Sodoma e Gomorra. E também como aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Os últimos dias, o julgamento, o dia do juízo final, ele será precedido por algumas evidências, as quais Jesus está aqui descrevendo. E Jesus, preocupado em deixar os seus discípulos preparados, eles têm em mente: lembrai-vos da mulher de Ló.
Jesus estava dizendo, assim como a água destruiu o mundo pelo dilúvio e o fogo destruiu Sodoma e Gomorra, naqueles dias de Ló, também chegará o dia do juízo final. Por isso é uma advertência séria, pela pessoa que a faz, pela pessoa a qual se refere e pelo contexto da conversa que eles estavam tendo. Mas é uma advertência séria também quando consideramos as pessoas para as quais Jesus primariamente dirigiu essas palavras. Jesus não estava falando isso aqui para as pessoas distantes dele. Jesus não estava falando isso aqui para os fariseus. Jesus não estava dizendo isso aqui para os saduceus. Não estava dizendo isso para os romanos, para os gentios, até então ainda sem salvação. Jesus estava falando para os seus discípulos, aqueles que estavam o seguindo, aqueles que já diziam ter deixado tudo para trás para segui-lo. E mesmo assim Jesus julga necessário dizer a esses seus primeiros seguidores, lembrai-vos da mulher de Ló. Mas é uma advertência muito séria também, meus irmãos, pela maneira como Jesus falou. Jesus não diz somente, cuidado, não sejam como a mulher de Ló. Ele usa uma palavra bem diferente de todas as demais que ele usava até então nos seus ensinos. Ele diz, lembrai-vos, lembrai-vos. Ele fala como se nós corrêssemos o perigo de esquecer o assunto. Parece que ele está incitando as nossas memórias, muitas das vezes talvez meio preguiçosas. Ele nos ordena a manter o caso, a história em nossa mente. Lembrai-vos da mulher de Ló. Diga isso para a pessoa do seu lado, lembre da mulher de Ló. Jesus está nos mandando a gente lembrar da mulher de Ló. Jesus está mandando a gente se lembrar dessa mulher, e as esposas, inclusive, não precisam ficar com ciúme, tá? Não precisa ficar com ciúme pelo fato de Jesus ter ordenado a todos, homens e mulheres, a lembrar dessa mulher, porque essa mulher, inclusive, já morreu, deve ter uns 4.000 anos atrás. Quem não conhece a história dessa mulher? Quem nunca ouviu algo sobre essa mulher? Essa mulher, a qual não sabemos realmente o seu nome, ela era casada com um homem chamado Ló, morava numa cidade chamada Sodoma, que ficava bem próxima, praticamente ligada a uma cidade chamada Gomorra. Tem gente que acha que Sodoma e Gomorra era um nome composto de uma única cidade, eram duas cidades que estavam muito próximas, Sodoma e Gomorra. E em Sodoma morava Ló e a sua mulher e suas filhas. Quando Deus decidiu destruir aquela cidade, essa mulher deixou Sodoma junto com seu marido no dia da destruição. Mas a Bíblia nos diz, lá no Gênesis, que essa mulher olhou para trás em direção à cidade, em desobediência à ordem de Deus, e como consequência, ela morreu imediatamente, se tornando em quê? Uma estátua de sal. Um fato único na história da humanidade. Alguém que morreu tragicamente, se transformando imediatamente, subitamente, numa estátua de sal. Nós temos conhecimento suficiente desta história. Porém, nesta manhã, a minha oração é que a gente permita que o Espírito Santo ache espaço em nosso coração para plantar a semente dessa palavra, lembrai-vos da mulher de Ló. Meus irmãos, dentre tantas coisas que envolveu a vida desta mulher, que teve um final tão trágico, eu gostaria de destacar nesta manhã, tão somente os privilégios que esta mulher teve. A esposa de Ló foi uma mulher muito privilegiada. Veja bem, nos dias de Abraão e Ló era sobrinho de Abraão. Naqueles dias, a religião verdadeira, a religião salvadora, ela era algo muito raro na terra. O conhecimento de Deus, ele estava limitado a apenas algumas famílias agraciadas. E entre as poucas famílias, estava a família de Abraão, tio de Ló. Naquele tempo, a maior parte dos habitantes do mundo, eles eram politeístas, e eles viviam uma fé múltipla e variada, acreditando em tudo e em todos,
e viviam numa profunda escuridão, ignorância, superstição e um estado de pecado e condenação eterna. Então, por isso, a mulher de Ló era uma pessoa privilegiada, porque ela viveu numa família que tinha a graça de ter o conhecimento do Deus Criador dos céus e da terra. E Pedro vai nos dizer na sua segunda carta, capítulo 2, verso 8, que Ló era um homem íntegro. Veja bem, essa mulher teve um esposo íntegro, um homem de Deus. Casou com uma pessoa que tinha um relacionamento profundo com Deus. Não apenas isso, mas essa mulher também teve Abraão como seu tio, já que ela se casou com Ló. Irmãos, isso não é pouca coisa. Quem foi Abraão? Abraão é considerado pelas 3 maiores religiões do mundo como o pai da fé. Abraão é chamado nas Escrituras de o amigo de Deus. Essa mulher teve o privilégio de se casar com um sobrinho do amigo de Deus. A fé, o conhecimento e as orações, tanto de Ló, seu esposo, quanto de Abraão, seu tio, com certeza se constituíram em grandes exemplos para a vida desta mulher. É impossível que essa mulher pudesse ter morado em tendas com eles durante tanto tempo, sem saber de quem eles eram e a quem eles serviam. A religião para eles, para Abraão, para Ló, não era um negócio formal, como às vezes nós até tratamos nos dias de hoje. A religião era o princípio que governava a vida de Abraão e a vida de Ló. Abraão se relacionava com Deus, e tudo isso a esposa de Ló testemunhou durante anos. Este não era um pequeno privilégio. Naquele tempo não havia ainda a Bíblia, não havia pastores, não haviam igrejas, não havia credos ou nem mesmo missionários. Mas esta mulher tinha o exemplo de um marido crente e um tio amigo de Deus. Veja bem, quando Abraão recebeu as promessas de Deus, e Deus repetiu isso para Abraão algumas vezes, a esposa de Ló estava lá, testemunhando tudo. Quando Abraão construiu a sua tenda em Ai e Betel, e ali ergueu altares a Deus, esta mulher presenciou tudo isso. Quando os anjos de Deus vieram a Sodoma para resgatar Ló e sua família, essa mulher viu esses anjos. Aliás, essa mulher hospedou esses anjos na casa dela. Mais do que isso, essa mulher viu quando os homossexuais de Sodoma quiseram ter relações sexuais com esses anjos e ameaçaram arrombar a porta, e Ló impediu. Essa mulher viu quando esses anjos simplesmente olharam para esses homossexuais de Sodoma e todos eles ficaram o quê? Cegos. Essa mulher viu tudo isso. E nenhum daqueles homossexuais puderam tocar nos anjos de Deus. Quando os anjos do Senhor os conduziram, Ló, sua mulher e suas filhas, pela mão para fora da cidade, essa mulher era um daqueles que estava ali segurando na mão do anjo, ou dos anjos, sendo conduzidas para fora da cidade para sobreviverem. Mais uma vez eu repito, estes não foram poucos privilégios. Contudo, preste bem atenção numa coisa. Quais foram os efeitos positivos de todos esses privilégios no coração da esposa de Ló? Sabe quais? Nenhum. Que diferença todos esses privilégios que essa mulher teve, que diferença isso fez na vida dela? Nada. Apesar de todas as oportunidades, e oportunidades da graça, essa mulher viveu e morreu sem Deus, ímpia e pereceu eternamente.
John Riley disse o seguinte: os olhos do entendimento dessa mulher nunca foram abertos, a sua consciência nunca foi realmente despertada ou estimulada, a sua vontade nunca foi verdadeiramente trazida a um estado de obediência a Deus, as suas afeições nunca foram colocadas nas coisas que são do alto. Meus irmãos, o que aconteceu com esta mulher foi que ela acostumou a conviver com o sagrado, mas não se permitiu ser moldada pela santidade. Ou seja, tantos privilégios, tantas oportunidades, e o coração desta mulher continuou ímpio e perverso, sem transformação alguma. Quais são as aplicações disso em nossa vida? Ou seja, por que o Senhor Jesus está nos ordenando: lembrai-vos da mulher de Ló? O que a gente pode aprender ao olhar para a vida desta mulher com base nos privilégios que esta mulher teve? A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que essa história da mulher de Ló nos ensina que possuir privilégios religiosos não salva a alma de ninguém. Você pode ter privilégios e vantagens espirituais de todo tipo. Você pode desfrutar das mais ricas oportunidades e meios da graça. Você pode ter nascido num lar evangélico e ter pais piedosos. Você pode ter se casado com uma mulher crente de oração. Você pode se casar com um homem muito temente a Deus. Você pode desfrutar da melhor pregação e instruções mais verdadeiras, bíblicas que possa haver. Você pode ter Bíblias e mais Bíblias. Você pode conhecer a Bíblia todinha. Isso é um privilégio, porque tem muita gente que não pode. Tem muita gente que não tem uma Bíblia acessível, uma Bíblia no seu idioma. É um privilégio termos a Bíblia em nossa própria tradução de linguagem. Você pode ter muitos amigos crentes, isso é um privilégio. Você pode ser amigo de muitos pastores. Contudo, possuir privilégios religiosos não salva a alma de ninguém. Observe bem que a pessoa pode morar no meio da luz, no meio do conhecimento, no meio da santidade, ter uma boa companhia e ainda assim estar perdido para sempre. Possuir privilégios religiosos não salva a alma de ninguém. Segunda coisa que a história desta mulher nos ensina é que a salvação de uma pessoa exige muito mais do que privilégios. Quando a gente lê o Antigo Testamento em especial, meus irmãos, nós percebemos que muitos homens e mulheres tiveram muitos privilégios e oportunidades, mas não souberam aproveitar. Sabe quem foi Joabe? Joabe foi comandante e capitão no exército de Davi. Era o homem de confiança de Davi. Sabe o que aconteceu com ele? Se perdeu. Sabe quem era Geazi? Geazi era o criado de Eliseu. Sabe o que aconteceu com ele? Se perdeu. Sabe quem foi Demas? Demas foi companheiro do apóstolo Paulo. Sabe o que aconteceu com ele? Se perdeu. Esse aqui você sabe. Sabe quem foi Judas Iscariote? Era um discípulo de Jesus, um seguidor. Sabe o que aconteceu com ele? Se perdeu. A mulher de Ló, ela teve um marido íntegro, um marido crente, mas ela se perdeu. João Calvino, comentando essa passagem, ele chega a dizer assim: o mesmo fogo que derrete a cera endurece o barro, o mesmo sol que faz a árvore vivente crescer, ele seca a árvore morta e a prepara para queimar. Nada endurece mais o coração do homem do que uma familiaridade estéril com as coisas sagradas. Meus irmãos, é muito perigoso a gente se familiarizar com a nossa fé, com aquilo que cremos, e de repente nós acharmos que estamos no caminho da salvação, mas estarmos completamente perdidos.
há muita gente nas nossas igrejas assim. Pessoas que estão cheias de privilégios. Ouvir o Evangelho é um privilégio. Ter uma igreja para ir é um privilégio. Ter uma Bíblia para ler é um privilégio. Fazer parte de um grupo de irmãos com os quais a gente pode se relacionar e saber que eles podem chorar conosco e se alegrar conosco é um privilégio. Porém, a salvação exige muito mais do que possuir privilégios. Veja bem, eu cresci num lar cristão, graças a Deus por isso. Eu cresci vendo meus pais vivendo de forma muito piedosa. Apesar de testemunhar toda a vida espiritual de meus pais, a grande verdade é que em algum momento eu tive que tomar a minha decisão, porque o relacionamento com Deus é algo estreitamente pessoal e particular. A experiência do meu pai e da minha mãe, a experiência dos meus avós, a experiência dos meus tios foram exemplo, mas não podem garantir a minha salvação. Viver e conviver numa família cristã é uma bênção, mas pode também ser um grande perigo se nos apegarmos a este privilégio e nos esquecermos de ter a nossa própria experiência de fé. Eu às vezes fico muito preocupado com pessoas que olham para os seus antepassados, para os familiares, e até lembram como era crente, como era piedoso, como era piedosa. Beleza, isso é muito bom, é muito bom. A gente deve se alegrar com isso, deixar um legado espiritual muito bom para nós. Mas o nosso grande desafio é fazermos hoje muito mais, porque nós ainda estamos aqui. E não podemos ficar na sombra de ninguém, porque a nossa fé é algo muito particular e pessoal. Existe um perigo muito grande, o perigo de nos acostumarmos com o ambiente da fé, o perigo de cantarmos louvores maravilhosos, o perigo de servirmos até em algum ministério no reino de Deus, o perigo de ouvirmos sermões sistematicamente e acabarmos caindo na familiaridade. E aqui dentro mesmo não haver, de fato, uma conversão genuína e verdadeira. Sem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, não há salvação. A sua mulher pode ser muito crente, mas se você não tiver tomado uma decisão ao lado de Jesus Cristo e levar isso muito a sério, você está perdido. Seu pai pode ser um homem muito crente. A sua mãe pode ser uma mulher de oração. E ela pode estar orando pela sua vida desde antes do seu nascimento. Mas se você não tomar a sua decisão pessoal por Jesus Cristo, e se você partir deste mundo sem essa decisão, você estará perdido. Os seus filhos, você deve sim orar pela vida deles. Você deve procurar ensiná-los no caminho em que eles devem andar. Mas se um dia eles não tomarem a decisão pessoal deles, você não vai poder chegar lá diante de Deus, talvez como chegue em algum momento lá na escola para dizer para a professora: o que é que você fez com meu filho? Por que ele tirou essa nota? Por que colocou ele de castigo ontem? No dia do juízo final, nenhum pai, nenhuma mãe poderá chegar diante de Deus e dizer para ele assim: por que o Senhor não vai deixar o meu filho entrar para possuir a vida eterna? Se ele não tiver tomado a decisão dele aqui na terra, a despeito de todos os privilégios que teve, ainda assim ele não terá a sua salvação garantida. Sem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, não há salvação. Não há, e não há mesmo. Eu vou contar para você a história de um dos homens mais conhecidos na história da humanidade, mas um dos homens mais privilegiados da história do mundo. Você já deve ter ouvido a respeito de Charles Darwin. Ele nasceu no ano 1809 e morreu em 1882. Foi o homem que idealizou a chamada teoria das espécies, ou a teoria da evolução. O seu avô, Robert Darwin, e o seu pai, Erasmo, o pai e o avô eram médicos e eram cristãos. E Darwin, a princípio, ele
começou a fazer medicina numa faculdade da Escócia. Passado algum tempo, ele abandonou o curso pelo meio e voltou para a Inglaterra e entrou num seminário da igreja anglicana e disse: vou ser pastor e vou estudar teologia. Por algum tempo ele estava cursando teologia numa famosa faculdade daquele tempo. E aí ele conheceu um biólogo chamado Alfred Russel Wallace. E de repente, ao ter alguma atração pela biologia, ele começou a questionar a revelação bíblica, questionar a autenticidade da Bíblia, a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Darwin desistiu de teologia e ele procurou o curso de biologia, onde ele enterrou a cara nos estudos e ali começou a estudar muito sobre a natureza. Pouco depois, Charles Darwin se casou com Emma Darwin, uma mulher crente. E este homem é aquele que estabeleceu a teoria da evolução, que diz que eu e você somos uma evolução da espécie do macaco. Quem foi este homem? Filho de um crente e um neto de um crente. Casado com uma mulher crente. A sua esposa que sofreu muito. Darwin, na verdade, ele não dizia-se ser ateu, ele dizia ser um agnóstico. Ele dizia, Deus existe, mas eu não acredito que seja possível se comunicar com Deus. E assim ele morreu. Não sendo necessariamente um ateu, mas não acreditando ser possível se relacionar com Deus. Certo dia, sua esposa Emma escreveu para ele, implorando que o seu marido lesse os capítulos 13 a 17 do Evangelho de João. E ela dizia, há perigo, Darwin, em desistir da revelação. Há perigo em abandonar o que foi feito em seu benefício, como também de todo mundo. Ela disse naquela carta, eu seria a pessoa mais infeliz se eu soubesse que não nos pertencemos um ao outro para todo sempre. Este homem teve muitos privilégios. Nasceu num berço cristão. Era filho de pai cristão. Teve um avô cristão. Seus pais eram médicos. Seu avô também. Casou-se com uma mulher crente. Mas a despeito de tantos privilégios, isso não fez diferença positiva na vida dele. Eu repito, não são os privilégios que fazem as pessoas cristãs, mas a graça da obra do Espírito Santo. Sem isso, nenhum homem jamais será salvo. Devemos valorizar os nossos privilégios, irmãos, mas não podemos acomodar neles. Você nasceu numa família crente, isso é um privilégio. Você tem uma Bíblia, isso é um privilégio. Você pode orar em voz alta, livremente, em qualquer lugar, isso é um privilégio. Você pode sair de casa e vir ao templo cultuar a Deus, isso é um privilégio. Tudo isso é muito bom, é um privilégio. Mas afinal de contas, você recebeu Jesus Cristo no seu coração como seu Salvador? Você tem o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida? Senão, você não é em nada diferente da esposa de Ló. Você que é filho de pais crentes, grave bem o que eu estou dizendo. Ser filho de pais crentes é o mais elevado dos privilégios. Realmente é uma bênção aprender o Evangelho na infância. É muito bom poder ouvir falar de pecado, de Jesus, do Espírito Santo, de santidade sobre o céu, desde os primeiros dias de nascido, mas cuidado, muito cuidado. Cuidado para que você não permaneça estéril no meio desses privilégios. Cuidado para que o seu coração não permaneça duro, mundano, sem se quebrantar as muitas vantagens que você possa estar desfrutando. Você não poderá entrar no reino de Deus pela fé de seu pai ou de sua mãe. Você mesmo tem que comer o pão da vida e ter o testemunho do Espírito no seu próprio coração. Você tem que se arrepender, precisa ter fé própria
e precisa buscar santificação própria. Senão, você não será em nada diferente da mulher de Ló. A sua avó pode ter sido muito crente, mas Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Cada um precisa ter a sua própria experiência pessoal com Jesus. Muitos de nossos jovens têm entrado para as universidades e faculdades e quando pensa que não, podem não negar a existência de Deus, mas acabam vivendo como a mulher de Ló. E o final pode ser como o dela ou como o de Darwin. Jesus diz para a gente se lembrar desta mulher, para nos ensinar, por último, que nossos privilégios devem ser valorizados, mas não podemos nos acomodar e confiar neles. Repito, ter pais crentes, viver num país cristão, poder ir a uma igreja livremente, possuir uma Bíblia em nosso próprio idioma, conhecer a Cristo, ter recebido o Evangelho, são privilégios que devemos sim valorizar. Mas não podemos nos familiarizar no meio de tantos privilégios. Sabe qual é um dos grandes problemas que nós enfrentamos a despeito dos muitos privilégios que a gente às vezes obtém? É que chega num certo momento a gente começa a achar que aqueles privilégios se tornaram num direito nosso. E aí a gente não os valoriza mais. Talvez se a gente olhasse, por exemplo, para a Bíblia como sendo um privilégio. Quantas pessoas ao longo desses 2000 anos de histórias quiseram ter uma Bíblia no seu idioma para ler e não o tinham? A própria sociedade bíblica começou no século passado o seu projeto de distribuir Bíblias para o mundo inteiro. Começou através de uma adolescente de 14 anos, que andou 40 quilômetros, depois de ter juntado dinheirinho durante 2 anos, para ir até uma outra cidade. Viajou 40 quilômetros a pé para comprar o seu exemplar da Bíblia. E ao chegar naquela cidade, encontrou-se com um pastor que vendia Bíblias. E ele disse: eu tenho apenas um exemplar, mas ele está encomendado. E ela saiu, foi para a calçada e chorou muito. E ele a acompanhou e perguntou por que ela chorava tanto. E ela dizia que viajara 40 quilômetros a pé, aos 14 anos, em busca de uma Bíblia. E aquilo tocou o coração daquele homem. E ele pegou a Bíblia e a presenteou com a Bíblia. Ele tinha uma reunião com um grupo de pastores na semana seguinte. E ele expôs a história daquela menina. E ele disse: precisamos fazer alguma coisa para que mais e mais pessoas tenham exemplares da Bíblia. E assim estava surgindo a sociedade bíblica, que hoje está presente na maior parte dos países do mundo. Aqui, a Sociedade Bíblica Brasileira, SBB. É um privilégio a gente ter uma Bíblia. Mas às vezes, a gente não vê assim. A gente pensa que é um direito a gente ter uma Bíblia. Eu tenho direito. É privilégio. Sim, ter uma igreja, um lugar para a gente vir, é um privilégio. A gente acha que é um direito, mas é um privilégio. Porque tem muita gente que não pode. Tem que ser crente nos porões, aonde se reúnem, às escuras. E até um glória a Deus precisa dizer assim: glória a Deus. Porque tem gente lá fora vigiando. Porque se ouvir vai entrar e vai levar preso. Nossos privilégios devem ser valorizados, têm que ser valorizados. Quando alguém aqui da frente do Ministério de Louvor te convidar para cantar, cante de verdade, porque tem muitos crentes por aí afora. Nesse momento há mais de 250 mil crentes que estão às escondidas. A igreja perseguida é uma realidade real. Quando alguém te chamar para cantar, cante mesmo. Não cante para agradar, mas cante com a sua alma para agradar aquele a quem você está louvando e adorando. Mas não se esqueça que, a despeito de tantos privilégios, a nossa fé precisa ser genuína. Não podemos nos acomodar nos privilégios que temos. São muitos privilégios, sim,
Mas os privilégios geram em nós responsabilidade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. William Gurnall, ele disse o seguinte: ninguém mergulha tão profundamente no inferno como aqueles que chegaram mais perto do céu, visto que caem de maior altura. Vamos valorizar os nossos privilégios, mas não vamos descansar completamente neles. Vamos desejar ter o benefício deles em nossa vida, mas não vamos colocá-los no lugar de Cristo. Vamos usá-los com gratidão, se Deus não lhe der, mas nos preocupemos em que eles produzam algum fruto de fato em nosso coração. Finalmente, que advertência séria Jesus nos faz: lembrai-vos da mulher de Ló. Não vamos repetir o erro desta mulher. Tendo convivido no ambiente da fé, tendo tido um marido crente, um tio amigo de Deus, recebido anjos em sua casa, segurado as mãos de alguns deles, mas no meio de tudo isso, esta mulher pereceu. Cuidado para você não ter recebido anjos em sua casa. Cuidado para você não ter participado da obra de Deus. Cuidado para você não ter sido filho de um pai e uma mãe crente. Cuidado para você não ter sido casado com uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Cuidado para não ter se casado com um homem temente a Deus. Cuidado. E apesar disso tudo, perecer e ir para o inferno. Os privilégios da graça sobre a nossa vida devem ser aproveitados, todos para a glória de Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre dessa mulher todo dia, por favor. Todos os dias. Esposa, não fique com ciúme do seu marido lembrando da mulher de Ló. Lembre dessa mulher. Lembre dessa mulher. E dessa grande lição que nós podemos aprender nesta manhã. Feche seus olhos. Pai, são tantos os privilégios que nós temos recebido. O privilégio de estar aqui vivo agora. O privilégio de ter nascido num lar cristão para muitos aqui. O privilégio de ser filho de um pai crente, de uma mãe crente. O privilégio de ter uma Bíblia que pode ser lida na hora que a gente quiser. O privilégio de ter um lugar para a gente se ajuntar, se reunir como igreja. A igreja para a gente ir e cantar louvores ao teu nome. O privilégio de poder orar. O privilégio de participar dos teus planos, dos teus projetos. Pai, isso tudo é privilégio e nós te agradecemos. Mas nesta manhã a tua palavra nos adverte: lembrai-vos da mulher de Ló. Aquela mulher teve tantos privilégios, mas esses privilégios não trouxeram nada de mudança para a vida dela, porque o coração daquela mulher continuou ímpio, perverso e mundano. Ó Deus, que nós não sejamos encontrados assim. Que no meio de tantos privilégios nós possamos de fato ser salvos, convertidos e santos. A gente possa se lembrar do exemplo negativo desta mulher. Naquele dia Jesus estava advertindo os seus discípulos, e essa advertência é para nós hoje também. Para a gente não se acomodar ao fato de viver no ambiente da fé e achar que só por isso nós estamos salvos. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal, sincero e verdadeiro com Jesus Cristo todos os dias. Nós precisamos ser como Ló, ser como Abraão. Não nos permita viver como esta mulher. Muito obrigado, Senhor, pelos muitos privilégios que temos hoje. Perdoe-nos pelas muitas vezes em que não fizemos caso de tais privilégios. E ajude-nos
a não nos apegarmos a esses privilégios ao ponto de não termos um compromisso pessoal e particular de ser um crente em Cristo Jesus. E que o Senhor possa nos despertar cada dia mais e mais para fazermos a tua obra enquanto há tempo. O Senhor tenha misericórdia de nós, e é assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.